George Russell responde Lando Norris. Fala, apaixonados por velocidade, eu sou o João e esse é o Curva 0F1. Olha, uma discussão interessante começou a ganhar força dentro da Fórmula 1 nos últimos dias, envolvendo dois pilotos importantes do grid. De um lado, Lando Norris, piloto da McLaren, que recentemente criticou os novos carros da temporada de 2026. E do outro lado, George Russell, piloto da Mercedes, que resolveu responder às críticas. Para quem não acompanhou, Norris disse que os novos carros do regulamento de 2026 podem acabar sendo um dos piores carros da história da Fórmula 1, em termos de pilotagem. Segundo ele, as mudanças planejadas pela categoria, principalmente envolvendo a aerodinâmica e o uso mais intenso da energia elétrica, podem deixar os carros menos divertidos de pilotar. E claro, uma declaração dessa sempre gera repercussão no paddock. Mas George Russell não demorou para responder. O piloto da Mercedes disse que entende as preocupações de alguns pilotos, mas acredita que ainda é cedo demais para fazer críticas tão fortes sobre os carros de 2026. Russell destacou que os regulamentos ainda estão sendo desenvolvidos e que muitas coisas podem mudar durante a temporada. Além disso, ele lembrou que mudanças grandes de regulamento sempre geram dúvidas no início, mas muitas vezes quando os carros finalmente começam a correr, a realidade acaba sendo diferente do que as pessoas imaginavam. Russell também ressaltou que a Fórmula 1 está tentando encontrar um equilíbrio entre performance, sustentabilidade e tecnologia, algo que faz parte do futuro do esporte. O regulamento de 2026, por exemplo, deve trazer motores ainda mais eficientes, com maior uso de energia elétrica e combustível sustentável. Ou seja, a categoria está tentando evoluir não só em velocidade, mas também em tecnologia. E claro, quando falamos de Fórmula 1 sempre existe aquela dúvida: será que essas mudanças realmente vão melhorar as corridas ou podem prejudicar o espetáculo? Por enquanto, tudo ainda está no campo das expectativas, mas uma coisa é certa: quando pilotos começam a discutir publicamente o futuro dos carros, é sinal de que o debate dentro da Fórmula 1 está esquentando. E agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que o regulamento de 2026 pode melhorar a Fórmula 1? Ou existe o risco dos carros ficarem piores de pilotar? Conta aqui nos comentários. Eu sou o João e esse é o Curva 0F1 e a gente se vê na próxima curva. Valeu! Toto Wolff se mostra aberto a mudanças nas regras da F1 após reação negativa ao GP da Austrália. Fala, apaixonados por velocidade, eu sou o João e esse é o Curva 0F1. O chefe da equipe Mercedes, Toto Wolff, apoiou a possibilidade da Fórmula 1 fazer alterações no regulamento de 2026, se necessário, após preocupações levantadas sobre o novo conjunto de regras depois do Grande Prêmio da Austrália. Enquanto a Mercedes conquistava uma confortável dobradinha no circuito de Albert Park, em Melbourne, grande parte do grid criticava os novos regulamentos da F1. A abertura da temporada em Albert Park proporcionou uma dramática dobradinha da Mercedes, com George Russell à frente de Kimi Antonelli. Mas a corrida expôs preocupações significativas sobre os novos regulamentos técnicos, principalmente em relação ao gerenciamento de bateria e a dinâmica artificial de corrida. Os pilotos têm se manifestado sobre a natureza imprevisível dos carros de 2026, com Lando Norris descrevendo a corrida de abertura como exagerada e um caos, enquanto Esteban Ocon ecoou suas preocupações classificando a corrida como artificial. Max Verstappen foi além, destacando o quão desagradável foi a corrida devido à necessidade de reduzir a velocidade para repentinamente regenerar a bateria, apesar de ter se recuperado da 20ª posição no grid para terminar em sexto. As preocupações vão além da corrida e chegam à segurança, com Norris alertando sobre as velocidades perigosas nas retas, quando os pilotos usam a energia da bateria para recuperar o fôlego, criando diferenças de velocidade de até 50 km por hora entre os competidores. Norris também comentou que o esporte passou de os melhores carros de todos os tempos no ano passado, quando ele conquistou o título de pilotos, para provavelmente os piores. Questionado sobre sua opinião a respeito da ação na pista, Toto Wolff disse a alguns veículos de imprensa: "Não ouvi nenhum dos pilotos falar de forma particularmente positiva sobre os últimos carros, ou dizendo que eram os melhores carros. Então, tendemos a ser muito nostálgicos ao analisar eventos passados, mas é claro, todos nós temos partes interessadas no esporte. Precisamos de um grande espetáculo, os melhores carros do mundo, os melhores pilotos e algo emocionante para os fãs. É por isso que precisamos apenas olhar para o produto. Uma perspectiva é a visão dos pilotos, que é importante,
Mas Stefano Domenicali diria que a única métrica que importa para ele é se os fãs gostam. É isso que precisamos analisar. E se for necessário fazer ajustes. Se precisarmos adaptar algo, acho que temos flexibilidade na Fórmula 1 para sempre tomar essas decisões. E aí galera, o que vocês acham? Deve haver mudança no regulamento ou deixa do jeito que tá? Os pilotos têm que se acostumar com esse novo regulamento. Deixa aí nos comentários sua opinião. Eu sou o João e esse é o Curva 0F1 e a gente se vê na próxima curva. Valeu!